Vamos aproximando a passos largos da conversa número 200. Ainda não chegámos lá, mas estamos lá quase. E hoje, no quase, temos mais uma migradora, ou essencialmente migradora, que é a petinha das árvores, e o Gonçalo vai-nos falar sobre esta espécie. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, cá estamos. Sim, vamos falar da petinha das árvores e como muito bem disseste, já não faltam muitas espécies para a 200. Mas, para que ninguém fique triste, eu desde já informo que nós não tencionamos terminar esta série na 200. Isto é para continuar para lá das 200. Portanto, Pois bem, podem me ficar parece que sim. tranquilos, ainda há muitas espécies em fila de espera. Gonçalo, vamos começar aqui esta conversa com a questão da identificação. Muito bem. Porque eu dá-me a sensação que Petinha das Árvores, para mim, cheira a Petinha dos Prados. Pois, são parecidas, efetivamente. A petinha das árvores e a petinha dos prados são praticamente do mesmo tamanho e podem-se confundir facilmente. Como é que se distinguem? Em primeiro lugar, pela época da ocorrência. Esse é logo o primeiro critério. Não é único e não é absoluto, mas é um critério útil. A petinha dos prados em Portugal é uma espécie invernante que aparece de outubro a março, grosso modo. Pode aparecer no início de abril, eu também já as vi no final de setembro, mas normalmente podemos dizer que é de outubro a março. A petinha das árvores ocorre de março a setembro, pontualmente ainda no início de outubro, sendo que ela é estival nidificante no norte do país, nas terras altas, portanto, aí está presente de abril a setembro, e no sul e no centro é essencialmente uma migradora de passagem que aparece em março, abril na passagem para norte e aparece em finais de agosto, setembro, início de outubro na passagem para sul. Portanto, basicamente temos uma estival e migradora de passagem, que é a petinha das árvores, outra é invernante, que é a petinha dos prados, e como já se percebeu, há aqui dois períodos de sobreposição em que podem aparecer ambas as espécies, que é em março e em outubro. Portanto, este é o primeiro critério, é o critério do calendário, mas com estas ressalvas de que há sobreposição. Depois, em termos de aspecto, elas são do mesmo tamanho, portanto, com aquele ar da alvéola, um bocadinho com uma cauda mais curta, mas elas são da mesma família, Motacilidae, só que são castanhas, ambas são castanhas, riscadas no peito. A petinha dos prados tem ainda a característica de ter a garra posterior invulgarmente longa, portanto, as chamadas unhacas, como a gente às vezes diz na brincadeira, e de resto são muito parecidas, mas há também diferenças na tonalidade da plumagem. A petinha dos prados tende a ser mais esverdeada, portanto é castanha esverdeada, a petinha das árvores é castanha amarelada, não tem tons tão esverdeados. E além disso, a petinha das árvores também tem normalmente o fundo do peito, por trás das riscas, é assim, tem umas nuances amareladas. Enquanto que a petinha dos prados tende a ser mais branca no peito, se bem que com o aproximar da primavera também começa a ficar amarelada. Portanto, há aqui alguns aspectos que podem causar confusão. O bico é fino, como dos insetívoros, mas é ligeiramente mais grosso na petinha das árvores que na petinha dos prados. E por fim, há a vocalização, o canto é diferente. O canto da petinha dos prados é mais repetitivo, da petinha das árvores que ouvimos agora no início é mais variado. A petinha das árvores, quando faz a sua parada no pecial, tem um espetacular voo em paraquedas, portanto elas começam a cantar e levam-se do ar e depois levantam as duas asas, formando assim um V e deixam-se cair em modo paraquedas até aterrarem. Há também outro aspecto comportamental. A petinha das árvores, como o nome indica, é uma espécie arborícola, pousa muitas vezes nas árvores e noutros sítios altos, em cabos, em postes, em muros. A petinha dos prados pousa mais frequentemente no solo. Embora, como qualquer critério comportamental, isto também não é 100% seguro e as petinhas dos prados às vezes vão pousar nas árvores e noutros sítios altos. Portanto, há de facto aqui bastantes proposições. Portanto, resumindo, primeiro, critério do calendário, segundo, critério da plumagem, em que a petinha dos prados é mais esverdeada, a das árvores é mais castanha amarelada. Terceiro, vocalização. E quarto, critérios comportamentais. E habitat, porque a petinha das árvores, de facto, frequenta quase sempre zonas com árvores, embora possa aparecer em zonas desarborizadas durante as passagens. Resumidamente é isto. Pois, fico. Vou ter que percorrer as minhas fotos a ver
se tenho alguma tirada na época das aves, porque na minha lista não consta ainda sequer essa espécie. E tu foste encontrar esta espécie pela primeira vez, mais uma vez, lá pelo norte da Europa, não é? Em Abisko, sim, no meu Interrail de 1989. Abisko é um parque nacional no norte da Suécia. Neste caso, eu nas duas espécies anteriores eu referi que fui pelo critério da distribuição, portanto foi a Flosa musical e o Rábio Rivo Testa Branca. Aqui o critério da distribuição não servia porque naquela zona ocorrem as duas, que era dos prados, que era das árvores. E eu consultei as minhas notas e nesta visita à Abisko eu vi as duas espécies. Vi a dos prados, que eu já conhecia, e vi bastante das árvores. Eu, nesta altura, já não me recordo muito bem como é que eu fiz a identificação, porque de facto ocorriam as duas espécies e eu registrei vários indivíduos de cada uma delas, portanto devo ter lido as notas do guia e como observei as aves relativamente perto, assim o que eu tenho de memória é que terei visto algumas pousadas em árvores, mas não consigo já elaborar para além disto. Terei identificado com base nas características morfológicas, porque elas em agosto já não estão a cantar. Mas como eu referi, nessa zona da Suécia ocorrem as duas. Aliás, ainda hoje me deu ao trabalho de ir consultar os mapas do eBird só para verificar que ainda assim é e efetivamente continuam a ser registadas ambas as espécies nessa zona. Olha, e diz-me uma coisa, Antus trivialis, não é? O que é que ela tem de trivial? Bom, trivialis é um nome, é um termo latino, que obviamente em português se traduz para trivial, mas segundo o dicionário dos nomes científicos significa, em latim trivialis significa comum, ordinário, ordinário aqui no sentido de ser abundante, e dos cruzamentos, né? Ou seja, é algo que ocorre nos cruzamentos. O que é que isto significa? É que trivialis é um adjetivo que deriva de trivium, e trivium é uma rua pública ou um cruzamento. Portanto, é algo que ocorre no espaço público e que pode ser interpretado como algo que é frequente, que se encontra na rua. É o que isto quer dizer. Portanto, trivium seria uma rua, um rolamento público, e, portanto, trivial é algo que tu encontras na rua. Será talvez um termo, para, neste caso, para designar que é comum, que é frequente, que tu encontras em qualquer lado. Esta espécie, como não podia deixar de ser, dado que ela é bastante abundante na Suécia, foi denominada pelo Linneu. Eu já referi várias vezes que o Linneu colocou muitos insetívoros no género Motacilla, mas não foi o caso das petinhas. Embora as petinhas hoje em dia sejam da família Motacillidae, o Linneu, estes passarinhos insetívoros castanhos, achou que eram da família das cotovias e então enfiou tudo no género Alauda. Vai daí, a petinha das árvores, ele chamou-lhe Alauda trivialis. Só mais tarde é que aparece, pela mão de um senhor chamado Beckstein, em 1805, é que aparece o género Anthus. Ora, então, ele chamou a Lauda trivialis, isto quer dizer que é a cotovia que se encontra aí por qualquer lado quando a gente vai pelas ruas. Ruas essas que nós temos que ver que a Suécia é um país muito mais arborizado e, portanto, não surpreende que isto fosse uma ave que se podia encontrar assim, passeando, quiçá, nos arruamentos urbanos ou suburbanos. Portanto, trivialis aqui é uma referência à abundância da espécie, nomeadamente na região em que o Linneu a descreveu. É claro que no nosso país a situação é um bocadinho diferente, porque ela não é assim tão abundante como nidificante, aparece sobretudo em passagem, é comum, não sendo abundante, é razoavelmente frequente e em setembro nós podemos vê-las com relativa frequência. Como referimos há pouco, esta espécie é migradora e já na última nossa conversa também tivemos a falar de uma migradora de longa distância e esta não fica muito atrás, pois não? Não fica, e é uma ave que nidifica em vários países europeus, na maioria deles, aliás, e que inverna depois na África subsaariana. Portanto, estamos a falar ao longo de uma faixa que se estende. Aliás, a área de nidificação vai desde a Europa até ao Extremo Oriente, até à Mongólia e ao leste da Rússia. A zona de invernada ocupa uma grande parte da África subsaariana, desde a Mauritânia
até à Etiópia e depois para sul até ao Zimbábue, à África do Sul. E depois há também, segundo o Birds of the World, há também uma outra zona de invernada na Índia. Portanto, sim, um migrador de longa distância. Sendo a diferença em relação à flosa musical é que esta espécie nidifica no nosso país. Ela atinge na Península Ibérica o limite sul da sua área de distribuição como nidificante. É bastante comum no norte de Espanha e é localmente comum no norte de Portugal. Portanto, Mas vê-se. mesmo em Espanha também é só mais no norte, não é? Portanto, Sim, mas não é. Em Espanha tem uma distribuição muito alargada na chamada região eurosiberiana, que é a região que se estende desde a Galiza até aos Pirineus, e nessa zona elas são realmente muito comuns, porque isso também é uma zona montanhosa e já com um clima mais atlântico, porque isto não é uma espécie de climas mediterrâneos, e as estimativas populacionais em Espanha andam por qualquer coisa como 300 mil a 400 mil casais, portanto dá para ver que é uma espécie abundante. Em Portugal, as estimativas há 10 anos andavam por 50 a 100 casais. No terceiro Atlas já falam em 100 a 1000. Eu acho 1000 talvez um bocadinho excessivo, mas também não tenho números mais exatos para apresentar. Não sei como é que se chegou a estas estimativas, mas é possível que haja algumas centenas de casais. Não 1000 casais, mas se calhar 200, 300, 400 é perfeitamente razoável. Porque esta espécie é, nas terras altas, nas chamadas terras altas, ela é razoavelmente comum. Curiosamente, eu encontro-me, no momento em que estamos a gravar esta conversa, eu encontro-me no Nordeste Transmontano, perto de Bragança, e eu hoje de manhã estive a visitar a parte mais elevada do Parque Natural de Montezinho, na Serra de Montezinho, que fica junto à aldeia com o mesmo nome, e nessa zona, a 1400 metros de altitude, as petinhas das árvores são bastante frequentes, e andavam lá umas quantas, andava lá uma a cantar, a fazer voo de paraquedas, e vi uma coisa que eu nunca tinha visto, que me recorda, porque vi uma petinha das árvores a transportar material para a construção de ninho, que é até bastante tardio, mas nós sabemos que em zonas de altitude as nidificações acontecem um bocadinho mais tarde. Que eu me recordo, eu nunca tinha confirmado a nidificação da petinha das árvores. Portanto, foi a primeira vez que presenciei uma situação destas. Hoje mesmo, no dia que estamos a gravar esta conversa, aconteceu isto. Mas por acaso devo dizer que há 100 anos a nidificação desta espécie não era conhecida em Portugal. O Rei Júnior só refere esta espécie como sendo migradora de passagem. Ele diz que ela aparecia sobretudo na passagem outonal e mais raramente na passagem para norte. E o Coverley só escreveu sobre as aves nidificantes e nem sequer refere a esta espécie. Que eu tenha conhecimento, a primeira referência à presença como nidificante dá-se no primeiro Atlas Nacional, que é publicado em 1989. E a primeira confirmação de nidificação em Portugal, confirmação, só acontece em 1991, portanto há pouco mais de 30 anos, na Serra da Nogueira, que é perto de Bragança. Foi confirmada por dois observadores, que foi o Francisco Campinho e o Paulo Rodrigues. Depois disso já houve mais confirmações, tudo em terras altas do norte do país, mas portanto a primeira confirmação foi em Bragança. O primeiro Atlas Nidificantes também registra a presença da espécie no Parque Nacional da Peneda Gerês, e depois, entretanto, ela foi aparecendo noutras serras. Eu recordo-me que em 2002, durante um trabalho que eu fiz na Serra da Estrela, eu registrei petinhas das árvores a cantar nos setores mais elevados da serra em junho de 2002. Creio que na altura isso era uma novidade para a Serra da Estrela. Atualmente já tem sido, em anos mais recentes, já tem sido registada com regularidade, embora a gente não saiba se significa um aumento da sua presença ou é apenas o reflexo da Serra da Estrela hoje em dia ser mais visitada na primavera do que era há 30 anos. Portanto, seja como for, hoje em dia sabe-se que a petinha das árvores, na maioria das serras que vão acima dos 1000 metros, esta petinha está presente durante a época de reprodução. Em termos de estatuto de ameaça, ela tem o estatuto de quase ameaçada cá em Portugal, não é?
Sim, tem o Estatuto TNT, e esse Estatuto é justificado pela população, pela dimensão da população que ser relativamente reduzida, portanto, estimada em 100 a 1000 casais. De qualquer forma, eu já comentei isto no caso de outras espécies, a espécie é muito abundante a nível europeu, muito abundante mesmo, deve ter milhões de casais, não fui verificar os números, mas se só em Espanha há 300 a 400 mil, e se elas são mais abundantes mais para norte, deve haver vários milhões. Portanto, a nossa população é uma população marginal, precisamente por causa dela estar no limite sul da sua área de distribuição europeia e, portanto, dá-se o caso desse limite sul estar perto de uma zona onde há uma fronteira administrativa, que é a fronteira entre Portugal e Espanha. E, portanto, o contingente reprodutor em Portugal é reduzido e é isso que justifica o NT, mas a espécie não está de maneira nenhuma ameaçada a nível europeu. Portanto, este NT tem que ser interpretado como é uma pequena população marginal. Mas eu acho que ela está em crescimento e, portanto, Pois, não... eu também fiquei um pouco com essa sensação, mas apesar de eu ter lido, já não me recordo onde, que há uma tendência, ou suspeita de uma tendência para um ligeiro declínio desta espécie a nível europeu, mas depois quando vamos ver os mapas lá do EPBA2 e olhamos em particular para o mapa comparativo, realmente há ali uns quantos sítios onde aparecem aquelas pintas cor de laranja, que quer dizer que desapareceram de um atlas para o outro, mas também há uma série de sítios onde aparecem pintas azuis e a Península Ibérica é uma da zona que tem assim, uma densidade de pintas azuis razoavelmente significativa. Bom, exatamente. A nível europeu, embora a distribuição no essencial esteja igual, notam-se alguns desaparecimentos em zonas marginais no norte da Europa, no extremo norte da Noruega, da Finlândia e da Suécia, e em certas zonas costeiras da Noruega, depois também na Escócia e no Reino Unido. Também há desaparecimentos na Grécia e em certas zonas de Itália e do sul de França, mas depois há aumentos na Roménia e na São Ucrânia. essencialmente zonas de influência marítima, não é? Assim parece, mas todos estes desaparecimentos na Grécia também não sei se estariam relacionados com aves registadas em passagem no Atlas anterior, que nós já falamos que é um problema que afetou Certo, vários certo. Atlas. Depois houve aumentos, há aumentos registados na Roménia, na Ucrânia, na Bulgária, e depois uma mancha azul bastante expressiva na Península Ibérica. Ora, o que é que acontece? Na Península Ibérica, quando nós vamos ver o segundo Atlas espanhol, efetivamente houve uma expansão para sul bastante clara, ou seja, no segundo Atlas elas só ocupavam o tal sistema eurosiberiano, portanto, que é a Cordilheira Cantábrica, as zonas da Galiza, toda a Galiza e também as zonas costeiras, portanto, Galiza, Astúrias, Cantábria, País Basco, e depois estendendo-se um pouco pelo chamado Sistema Ibérico, que é uma cordilheira que separa ali os vales do Douro e do Ebro e que apanha províncias como Burgos e Sória, que fica a nordeste de Madrid. E depois há uns anos começaram a entrar também no sistema central, que é na Serra de Guadarrama e na Serra de Gredos. E no terceiro Atlas o que se verifica é um aumento claro do número de quadrículas no sistema central e no sistema ibérico. Portanto, claramente elas a expandir-se para sul. E curiosamente, eles no texto que acompanha o Atlas, eles dizem que esta espécie, isto lá está, é em teoria, há uma teoria que diz que as aves, as espécies de características de zonas de altitude, de montanha, que são particularmente afetadas pelas alterações climáticas. E então eles no texto dizem que esta espécie seria sensível a uma retração devido aos efeitos das alterações climáticas, segundo as previsões até ao final do século que a levariam a ficar quase estritamente confinado ao setor eurosiberiano. Isto é o que diz a teoria. Isto depois é um daqueles casos em que a prática contradiz exatamente a teoria, porque elas no passado estavam confinadas ao setor eurosiberiano, ou quase, e agora o que se verifica é que em vez de estarem a retrair para norte, como diz a teoria, estão-se a expandir e para sul. Portanto, estão a penetrar na zona mediterrânica. E este é mais um daqueles exemplos que me leva a dizer que nós não devemos restringir as análises de variação aos fatores climáticos, porque muito provavelmente há outros fatores em jogo que fazem com que as espécies se expandam na direção de sul. Portanto, isto é o que se verifica em Espanha. Em Portugal, quando nós olhamos para o terceiro Atlas,
Portanto, nós verificamos aqui sinais que aparentemente são contraditórios, porque vemos uma expansão muito acentuada no distrito de Vila Real, portanto, que é na parte ocidental de Trás-os-Montes, ao mesmo tempo que parece haver uma retração significativa no distrito de Bragança. E depois há também expansões pontuais noutros sítios, há mais registros na Serra da Estrela, há registros no Planalto Mirandês, há diminuições no Alto Minho, na zona da Serra da Peneda. Ora bem, estas aparentes contradições são muito bem explicadas no texto. O texto é da autoria do Luís Reino e da Joana Santana, e eles no texto explicam, interpretam, na minha opinião, bem estas alterações, porque eles dizem: a distribuição da espécie parece ter aumentado ligeiramente, sobretudo nas zonas mais serranas do distrito de Vila Real, mas não se pode excluir uma melhor cobertura da região no presente Atlas, assim como o registro de aves em passagem migratória. Do mesmo modo, uma aparente regressão no Nordeste, o Nordeste aqui é o distrito de Bragança, pode estar relacionada com uma cobertura mais deficiente desta zona mais remota do país. Ou seja, o que o Luís Reino e a Joana Santana dizem é que esta aparente expansão em Vila Real pode ser reflexo de uma melhor cobertura, e a regressão no Nordeste pode ser falta de cobertura. Porquê é que eu acho que eles têm razão? Eles têm razão porque, por um lado, a gente olha para o mapa espanhol de variação e vê que elas se têm estado a expandir para sul em direção à fronteira portuguesa, em particular em todo o perímetro do distrito de Bragança. Portanto, elas agora chegam mais perto da fronteira, elas estão a penetrar nessa zona de Trás-os-Montes, do Nordeste. Portanto, não há razão para estarem a aumentar do lado espanhol e a diminuir do lado português. O que eu acho efetivamente que aconteceu no distrito de Bragança é que houve uma quebra acentuada de cobertura, em especial na região abrangida pelo Parque Natural de Montezinho, que é a Serra de Montezinho e a Serra da Coroa. É preciso referir que o Luís Reino, portanto, que é um dos autores do texto, ele na década de 90 fez um trabalho bastante intensivo na região de Bragança, quando fez um projeto de Atlas, portanto, uma inventariação da fauna, da avifauna do Parque Natural, e durante esses anos, de meados da década de 90, o Parque Natural foi prospectado de forma mais ou menos intensiva. Aliás, eu tive a oportunidade de colaborar nesse projeto, e que infelizmente nunca foi publicado, mas basicamente consistia em dividir o parque em quadrículas de 5 por 5 quilómetros, e ele encontrou diversos registros, quer da petinha das árvores, quer de uma série de outras espécies assim características destes habitats de altitude. Depois desse projeto terminar, eu creio que este parque ficou um bocado esquecido pelos observadores. Portanto, o Parque Natural de Montezinho não é um destino da moda, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a zona de Monte Alegre, no Parque Nacional da Peneda Gerês, onde todos os anos, em junho, vão imensos observadores. E, portanto, no Parque Natural de Montezinho, o único sítio visitado com alguma regularidade é a Lama Grande, que é o sítio mais elevado, que por acaso é o sítio onde eu estive hoje, mas a parte mais ocidental da Serra da Coroa e do Concelho de Vinhais tem sido muito pouco visitado, e mesmo no terceiro Atlas terá sido visitado, mas eu desconheço se as pessoas que fizeram esse trabalho se andaram especificamente à procura da petinha das árvores. Portanto, dado que do lado espanhol elas estão a aumentar, eu desconfio que, de facto, tal como os autores sugerem, pode haver aqui uma falta de prospecção. No caso do distrito de Vila Real, acontece o contrário, porque além da Serra do Gerês e do Planalto de Monte Alegre, da Morela, se ter tornado um bocadinho um destino da moda, sei que há observadores ativos no distrito de Vila Real, nas serras do Marão, do Alvão e outras circundantes, e além disso, sei que há diversos projetos a decorrer por causa da construção de barragens e outros estudos de impacto relacionados com infraestruturas de produção de energia, que levaram a que o distrito de Vila Real tenha sido objeto de uma cobertura bastante intensiva nos últimos anos. Portanto, pode haver aqui alguns desequilíbrios da amostragem que nos criem esta percepção de que a petinha das árvores está a expandir em Vila Real e a diminuir em Bragança. Ou seja, eu acho que elas devem estar a expandir em Vila Real, mas se calhar estão-se a expandir em Bragança também, e não há prospecção suficiente para detectar isso. Depois noto também um conjunto de 3 quadrículas na Serra da Estrela, o que parece ser refletir uma expansão. Vamos ver se isso se mantém nos próximos anos. Agora, o facto de haver mais riscos em Portugal está em linha com aquilo que acontece em Espanha, em que parece estar a haver uma expansão para sul. Portanto, acho que no conjunto parece-me efetivamente que a tendência é de expansão.
Pois, assim, eu imagino que com muita frequência se utiliza como argumento de ameaça para algumas espécies o facto da alteração do uso do solo, mas a alteração do uso do solo, por um lado, constitui uma ameaça para umas espécies, para outras, se calhar, constitui uma oportunidade, não é? E vai na Sem volta. dúvida, sem dúvida. A alteração do uso do solo, no caso das espécies agrícolas que nós já falámos noutras conversas, às vezes tem a ver com a intensificação da agricultura e com o uso de pesticidas. Nestas espécies de montanha, eu acho que a principal alteração está relacionada com a alteração do coberto florestal. A florestação ou a desflorestação essa que às vezes é consequência dos incêndios. Portanto, quando aparecem incêndios devastadores, isso pode alterar o habitat. Agora, o facto de elas estarem a expandir para zonas onde não ocorriam anteriormente também sugere uma adaptação a novas condições. Eu recordo-me, eu falei há pouco que eu em 2002, em junho de 2002, eu encontrei a espécie a cantar na Serra da Estrela. Foi por volta do dia 10 de junho, mas já agora vale a pena referir o sítio em que eu encontrei, porque é um sítio completamente inusitado. Quem conhece a estrada que sobe da Ceia para a Torre, a estrada portanto, que passa pelo Sabugueiro e pela Lagoa Comprida, pouco antes de chegar à torre, do lado direito há aquela estrutura das telecadeiras que são usadas para fazer esqui no inverno. Aquilo em 2002 estava tudo meio abandonado e tinha lá umas roldanas e uns cabos assim meio soltos. E eu vi a Petinha das Árvores a pousar nessas estruturas de ferro, onde tinha essas roldanas a cantar, a fazer o voo nupcial e a pousarem novamente, num sítio muito acima da linha das árvores. Portanto, num sítio onde não havia quaisquer árvores, apenas habitat artificial, e aparentemente ou ela apareceu naquele ano, ou então já lá tinha andado e ninguém tinha dado por isso. Nos anos seguintes, encontrei-as também a cantar aí numa zona com árvores perto do Vale do Rocinho, que fica na zona das Penhas Douradas, que entretanto sofreu bastante com os incêndios há 2 ou 3 anos, ou mais até. Portanto, já houve alguns incêndios que atingiram muito a Serra da Estrela. Portanto, não sei como é que está a população de Petinha das Árvores nessa zona, mas esta expansão para sul e a ocupação da Serra da Estrela penso que é uma novidade que tem relativamente poucos anos. Hoje ficamos por aqui, não é, Gonçalo? Eu tinha aqui mais umas coisinhas que gostava de discutir contigo, mas acho que fica para a segunda ronda, porque Tem que ficar para a segunda volta. De qualquer forma, acho que já esmiuçamos aqui bem esta espécie, que é uma ave migradora e que de facto nidifica em Portugal. Portanto, vamos continuar a acompanhar esta situação. Voltaremos em breve com uma nova espécie da Suécia. a espécie que vem agora à frente é uma daquelas que não ocorre por cá, não é? Pois, de facto, não ocorre por cá, mas será uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre outras espécies europeias. Não vamos para já revelar qual é, fica para a próxima conversa. Fica. Obrigado, Zé. Gonçalo, obrigado a todos que nos ouviram e até à Até próxima. breve. Até breve.